Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar, como eu prometi no último vídeo, sobre uma forma de se relacionar com os nossos filhos que seja mais eficaz, que é a forma assertiva, uma comunicação assertiva. Eu sou Regina Sarrancá, neuropsicopedagoga e terapeuta familiar. Vem comigo! Pessoal, se comunicar de forma assertiva é um desafio para a gente, porque pouquíssimos de nós tivemos como exemplo, como modelos, pais que eram assertivos na sua comunicação. Eles não sabiam isso, porque eles também não tiveram isso. Então, eu costumo muito dizer que os filhos são nossos treinadores. A gente que quer criar uma geração mais saudável emocionalmente, socialmente, com habilidades socioemocionais muito desenvolvidas para esse mundo de hoje, a gente também precisa aprender um pouco sobre como nós estamos nos relacionando. Como é que seria essa comunicação assertiva? A comunicação assertiva não é uma comunicação na qual a gente vai evitar conflitos, de jeito nenhum. Os conflitos existem, eles fazem parte. Só que a gente vai lidar com eles de uma forma respeitosa. E isso é muito importante. Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente não está falando só sobre o falar. A gente também está falando sobre o escutar. E um dos principais pilares dessa forma de comunicação é ter uma escuta ativa. O que é ter uma escuta ativa? É ter uma escuta na qual a gente realmente demonstra interesse pelos que os nossos filhos têm a nos dizer. E também a gente age de forma empática. Agir com empatia, quando nossos filhos trazem alguma questão para a gente, é um desafio muitas vezes. Porque mesmo que a gente não concorde com o que eles estão falando, a gente pode ter empatia pelo que eles estão sentindo. Então, se o seu filho conta algo que foi difícil para eles, algum problema que eles tiveram na escola, ou um desafio com algum amigo, uma briga, o jeito que a professora falou, a gente pode, em primeiro lugar, ser empático com isso. Poxa, filho, eu entendo porque você está com raiva. Eu entendo a sua raiva. Ou, puxa, filho, essa frustração eu entendo, eu já me senti assim. Por quê? Porque geralmente a gente já entra nessa comunicação, quando eles trazem algum problema, a gente já entra querendo consertar e querendo apontar e julgar o que os nossos filhos fizeram nesse momento. Então, a nossa tendência, muitas vezes, é falar: puxa, mas por que você agiu assim? Por que você falou assim? O que você fez na aula para sua professora agir dessa forma e falar assim com você? Percebe? A gente não está sendo empático. Nesse momento que a gente julga e critica, os nossos filhos, eles já se fecham. Eles entram no modo de defesa, eles se fecham e eles não querem mais falar sobre isso. Então, quando a gente é empático, a gente abre um canal para o diálogo. E aí, um outro pilar da comunicação assertiva é focar nas soluções dos problemas. Então, quando o seu filho conta e ele sabe que ele tem um lugar seguro, que é você, um ambiente seguro, que vai validar o que eles estão sentindo, não vai fazer menos do que eles estão sentindo, isso é ser empático, a gente pode, a partir disso, pensar em conjunto e ajudá-los a encontrar soluções para esses conflitos. Então, isso é muito importante. Puxa, o que a gente pode fazer sobre isso agora? Você tem alguma ideia em como resolver isso? A gente pode dar exemplos da nossa própria vida. Isso são coisas que realmente conectam muito com os nossos filhos. Eles geralmente adoram quando a gente conta que já passou por uma situação parecida na época da escola, e como é que foi, como a gente agiu, como a gente teria feito. E a gente também abre espaço para eles falarem como eles gostariam de agir. Nesse caminho do diálogo, a gente vai orientando. É muito importante eles terem esse espaço, entendem?
outra coisa muito importante é ter os limites claros e bem definidos em casa e de forma consistente. Ter limites claros significa que a gente tem regras em casa, a gente considera o que o nosso filho sente, mas algumas regras são mantidas aqui na nossa casa. Então, a gente está ensinando isso para os nossos filhos e de forma consistente. Isso é muito importante também. Os nossos filhos, geralmente, isso é algo que eu, conversando muito com pais, na orientação, nos grupos de mães que eu faço, essa questão de pôr os limites, as mães e pais, muitas vezes, eles esperam que quando a gente coloca um limite, os nossos filhos gostem desse limite. Então, eles não lidam bem por fato dos nossos filhos não gostarem dos limites, fazerem uma cara feia, ou fazerem uma birra, ou chorarem. Gente, os limites, eles não são feitos para que os nossos filhos gostem deles. Os nossos filhos, eles estão aprendendo sobre a vida. Então, eles vão testar. E, às vezes, o que eles querem naquele momento, a gente sabe que não é saudável para eles. Então, o nosso papel é colocar o limite. Sabendo que os limites não são feitos para eles gostarem, e sim para protegê-los, para cuidar deles, para eles entenderem que eles são cuidados e olhados, é para isso que os limites são feitos. E para dar estrutura na vida deles. Então, você imagina um rio. As margens desse rio são como os limites que a gente coloca na vida para os nossos filhos. Imagina um rio sem margem. Ele vai espalhar, vai se dissolver e vai se perder, não vai mais ter rio. Olha a importância dos limites, da estrutura de ter limites claros e bem definidos. Então, os limites, dependendo da idade, eles são importantes. Conforme os nossos filhos vão crescendo, vão virando adolescentes, a gente também tem que ter flexibilidade para alargar um pouco esses limites. Conforme a fase do desenvolvimento dos filhos, a gente vai revendo também o que pode agora, o que não pode. Isso também, da nossa parte, exige uma flexibilidade, porque cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos é diferente. E nós também, a gente precisa se adaptar a isso, certo? Então, olha, escuta ativa, validação das emoções, empatia, resolução de conflitos, limites claros e bem definidos. E, por último, eu quero falar algo muito importante. Nós somos os modelos para os nossos filhos. Então, os nossos filhos, eles aprendem mais como que a gente exerce, do modo que a gente está exercendo e vivendo a nossa vida, do que o nosso discurso em si. Então, a gente precisa olhar muito para o modo como a gente se comunica com os outros, nos nossos relacionamentos do dia a dia, porque os nossos filhos estão vendo isso. E a gente precisa também nos relacionarmos no dia a dia de forma respeitosa e construtiva com as pessoas ao nosso redor. Todas elas. Desde o porteiro do nosso prédio, até os nossos pais, os nossos chefes, o nosso marido, a nossa esposa. A gente precisa ter respeito na nossa comunicação. E isso é um treino todo dia. Nem sempre é fácil, mas é muito importante a gente ter consciência disso, porque quando a gente tem consciência, a gente consegue fazer mudanças que precisam ser feitas para a gente nos tornar pessoas melhores e melhores mães e pais para os nossos filhos. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, encaminhe para quem você acha que precisa ouvir isso, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.